Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado aqui nas nossas reflexões semanais de todas as quartas-feiras. A gente vai fazer então agora a nossa prece de abertura, agradecendo mais uma vez ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Celestial, a esses amigos espirituais que nos acompanham sempre, que estejam conosco mais uma noite, nos envolvendo, nos abençoando, a todos aqueles que estão nos acompanhando agora, no momento em que o programa está indo ao ar, aqueles que forem assistindo em outro momento, que tenham seus lares inundados de bênçãos e de luzes, e que todos sejam, Senhor, atendidos e socorridos em suas necessidades. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, nós estamos lendo o capítulo Amai os vossos inimigos, é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje vamos ler os itens 5 e 6, os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência em relação aos seus inimigos. Ele sabe, primeiramente, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela representa uma imperfeição momentânea, e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Ele sabe ainda que a morte apenas o liberta da presença material do seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Sabe que a vingança não atingirá o seu objetivo, e ao contrário, pode produzir uma irritação ainda maior, que se prolongará de uma existência para outra. Cabia ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é completamente falsa. Pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Por conseguinte, o Espiritismo dá uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, bem como a sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração, por mais perverso que seja, que não seja tocado pelas boas ações, mesmo a contragosto. As boas ações ao menos nos dão pretexto a represálias, e de um inimigo pode-se fazer um amigo antes e depois da morte. Com os maus procedimentos, nós o irritamos e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam a sua maldade por meio das obsessões e subjugações às quais tantas pessoas estão expostas e que representam algumas das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam no aperfeiçoamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Se então deve-se ter indulgência e benevolência com os inimigos encarnados, deve-se ter igualmente com aqueles que estão desencarnados. Antigamente, sacrificavam-se vítimas para acalmar os deuses inferiores, que eram os espíritos maus. A estes sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício do ódio de que são portadores, ou seja, pela caridade. Que a caridade não tem por efeito apenas impedir que se faça o mal, mas encaminhá-los para o caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima amai os vossos inimigos não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei de solidariedade e de fraternidade universais. Enquanto eu estava lendo aqui, eu lembrei de um exemplo da novela A Viagem, que passou em 2025, né? De novo, né? Na Globo, mas que acho que deve estar disponível, inclusive, no Globoplay, né? Para quem gosta de novela, né? E para quem é espírita, né? É uma novela muito interessante, porque ela traz realmente ensinamentos baseados na doutrina espírita, né? A autora da novela, Ivani Ribeiro, ela procurou o Chico Xavier na época que ela foi fazer a novela, e ela trouxe, né, muito daquilo que realmente acontece, né, em sessões mediúnicas,
a filosofia espírita, né? Segundo eu vi uma reportagem, teriam mais coisas ainda que seriam faladas sobre espiritismo, mas que eles resolveram tirar da novela para não ficar uma novela direcionada, né, somente para o público espírita. E a forma como foi abordado foi uma forma muito singela, né, muito sutil e muito interessante. E um dos personagens principais da novela, o Alexandre, que se tornou um obsessor, né, ficou a novela inteira, né, obsediando, né, as pessoas aqui na Terra, ele foi vencido, né, pelo amor. Levou muito tempo, né, para que ele pudesse realmente perdoar, para que ele pudesse entender que o que ele estava fazendo era errado. Mas o amor das pessoas, principalmente da Diná, né, que era a irmã dele, né, a personagem da Cristiane Torlone, acabou ajudando ele, né, na sua recuperação, na saída, né, das regiões umbralinas. E depois ele foi lá para os planos espirituais mais elevados, depois acabou até reencarnando, enfim. Né. Mas é mais ou menos isso que nós deveríamos pensar em relação àqueles nossos inimigos, sejam eles encarnados ou desencarnados, no sentido de orarmos por eles, já que a gente ainda não consegue perdoar incondicionalmente, já que nós ainda temos essa dificuldade em trabalhar o perdão. Que a gente possa, pelo menos, emitir vibrações de amor e de luz, não pensar mal daquela pessoa, ajudá-lo na sua recuperação espiritual, porque realmente são pessoas doentes da alma. E Jesus, o grande médico das almas, ele vem auxiliar a todos nós, todos os seus irmãos. E nós precisamos, né, pensar a respeito disso, para que a gente possa ter paz de espírito. Porque senão a gente vai ficar sempre naquela, né? A gente não perdoa, a gente vai ter que voltar com aquelas pessoas que a gente não se deu bem, a gente se esquece, né, do amar os vossos inimigos, a gente não se lembra, né, de que o desencarne, né, físico, ele não vai resolver essas pendências. Às vezes a gente acha, puxa, morreu, né, que bom que morreu, um a menos, né? Da mesma forma que quando uma pessoa boa morre, a gente pensa, puxa, né, por que essa pessoa, né, foi, né? E às vezes tem tantas pessoas menos boas por aí, né? E essas pessoas acabam ficando. Essas pessoas que ficam aqui na Terra, levando-se em conta que a Terra é um mundo de provas e expiações, essas ainda têm o que aprender aqui. Aqueles que partiram, provavelmente já aprenderam tudo o que eles precisavam. E vão levar daqui bons sentimentos, o amor em seus corações, as pessoas que nós julgamos como pessoas boas aqui. Então que a gente reflita, né, sobre todas essas questões. Acho que esse capítulo, né, o capítulo inteiro, né, é um capítulo para a gente ler com calma, pensar a respeito, trocar ideias, né, com pessoas que estejam próximas, né. De repente, puxa, fiquei na dúvida. Aliás, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui na descrição do vídeo, né, do YouTube, comentários, né, no momento oportuno a gente pode voltar ao assunto, porque é realmente algo que precisa ser trabalhado em todos nós, inclusive nós espíritas, porque não somos melhores do que ninguém. Não é porque é espírita, né, que tem esse conhecimento à disposição, que a gente já consegue entender e compreender tudo de uma maneira mais fácil. Nós temos conhecimento à disposição. Agora, se a gente aproveita esse conhecimento, aí é outra história. Mas que a gente reflita sobre tudo isso. Acho que esse é o objetivo, né, dos textos do Evangelho segundo o Espiritismo. Refletirmos, interiorizarmos aquilo que a gente está lendo e da melhor maneira possível colocar em prática. Convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante
sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a vocês que estiveram conosco em mais esta noite e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.